parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição desta série tão especial, Mulheres que Impactam o Mundo. E a lista hoje é grande, hein, gente? Ela é jornalista, escritora, produtora do debate da Rádio 93 FM. Além disso, é seminarista, pregadora, conselheira de adolescentes na Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias. Hoje, quem faz as perguntas sou eu. Eu estou recebendo a querida Marcela Bastos, uma mulher que impacta o mundo. Seja bem-vinda! Obrigada, pastora Helena. Gente, como é difícil a gente estar aqui do lado de cá. A gente fica aqui, o que eu faço? Onde eu coloco a mão? Aonde a gente fica? Ainda mais do seu lado, uma alegria enorme estar aqui. Gratidão, Marcela. Marcela, eu tenho dito na abertura dos nossos encontros, mulheres que impactam o mundo, pode soar assim como algo muito difícil, isso é para quem? Mas mulher é essa pessoa humana do sexo feminino, impactar, marcar, é trazer uma impressão poderosa, e o mundo é a nossa porção. Algumas vezes as pessoas entendem que o mundo é o mundo inteiro, é o mundo todo, quando, na verdade, a gente precisa começar pelo nosso mundo. Eu quero começar pelo final, dizendo assim, no mundo da Marcela, uma mulher que impacta. Uma mulher que impacta. No mundo da Marcela, que me impactou e continua me impactando, é a minha mãe. Eu tinha certeza que a resposta ia ser essa. E como é valioso, não é, ter essa mulher que impacta o nosso mundo. Porque quando a gente começa a falar sobre mulheres que impactam o mundo, essa mãe que está assistindo agora, ou essa filha, ou essa professora, ela talvez se pense tão distante dessa realidade. Né? E você, que é uma mulher que tem impactado um mundo maior, digamos assim, começa sendo impactada por uma mulher que vai impactar dentro de casa, que vai trazer essa transformação, que vai trazer essa marca, essa impressão de fato, a partir do relacionamento dentro de casa. Conta pra gente como foi um pouquinho da sua infância. É muito bom, pastora, quando a senhora fala sobre essa questão de um mundo maior e o nosso mundo. Sim. E eu acho que a palavra que a gente deveria usar é intencionalidade. Eu tenho usado muito essa palavra para quem nos acompanha, para quem é mãe, por ser intencional. Minha mãe, eu acredito que, guiada pelo Espírito Santo, hoje acho que com muito mais capacidade para ser muito mais intencional, mas ela foi intencional em criar Amém. filhas para a glória de Deus. Glória a E Deus. mesmo trabalhando fora, minha mãe era professora, e ela sempre dizia assim, eu vou passar tempo de qualidade com vocês. E esse tempo de qualidade, ela nunca subtraiu o tempo da disciplina. O que é o tempo da disciplina? Minha mãe sempre sentava e conversava com a gente. Ela não abria mão de disciplinar quando necessário e sempre o pós, que eu brinco quando a gente é criança, o pós é mais difícil, né? Sim. Vem cá que eu vou conversar com você para te dizer o que você fez de errado, para te mostrar ali, não quero ouvir nada, essa hora é a hora que a gente não quer ouvir nada. Mas a minha mãe sempre foi muito intencional. Estou te criando para você viver para a glória de Deus. Amém. Isso era uma coisa que ela sempre dizia. Então, minha mãe sempre estava muito ligada. Ligada no que a gente estava fazendo, ligada no que a gente estava vendo, ligada em como a gente se comportava, ligada com quem a gente conversava, ligada com quem nós trazíamos para casa. Aliás, ela gostava que a gente levasse as pessoas para a nossa casa. E minha mãe sempre foi muito intencional. Eu brinco, vou falar aqui, mas eu digo nos lugares onde eu prego que eu sou filha de uma mãe terrorista. Minha mãe passou com 100 com louvor, pastora. Mas funcionou. Porque em determinados momentos, eu costumo dizer assim, quanta gente ainda não alcançou a maturidade do relacionamento com Deus, Sim. muitas vezes você vai se relacionar baseado no temor bom. E minha mãe sempre dizia assim, filha, você acredita que Deus fala com a mamãe? Acredito. Ela, não, tudo bem, porque se você não acreditar, ele fala também. Então, o dia que você não me contar, ele vai me contar. Então, a minha mãe nos criou, ela me criou, digo nos criou porque eu tenho uma irmã mais velha,
mas entendendo que há um Deus, que esse Deus fala com a gente e que esse Deus orienta os nossos passos. E que aquilo que, porventura, eu não dissesse a ela, ele iria revelar. E que ele tinha o melhor. Amém. E assim ela foi nos encaminhando. E deu certo. Marcela, você é jornalista, você é pregadora, conselheira, comunicadora. E eu coloquei isso dentro de uma frase porque todas essas atribuições estão ligadas à fala, não é? A comunicadora, a jornalista, a pregadora, a conselheira. Isso já veio com você, gostava de conversar bastante quando era criança, teve uma timidez para ser rompida aí. Como se deu esse processo para que Deus usasse você no ministério como uma comunicadora? Vamos voltar nela, então. Minha mãe é professora de português. Eu sempre gostei muito de falar. Sempre fui, brinco, eu sempre fui a cidadã do mundo, né? Chegando, vamos conversar. Mas a minha mãe, por ser professora de português, ela sempre pegava e dizia assim, vamos treinar. Então tem apresentação do Dia das Mães na igreja, tem apresentação do Dia dos Pais. Leia, Marcela, leia com entonação. Gente, difícil ser filho de professor de português. Então ela dizia, lê com entonação, olha, para, respira, olha para o fundo, olha num ponto. Ela literalmente me preparou. Hoje a gente tem os coaches, né? Sim. Minha mãe foi a minha coach. Sem saber, ela foi a minha coach. Então ela me preparou para isso. Eu digo que muito do que eu vivo hoje no rádio, e eu aprendi, porque o rádio, diferente da TV, o rádio, ele é o tempo em que você vai trabalhar. Não tem, você não pode ter buraco. Sim. Então, vamos lá, você vai surgir, não tem o texto preparado, se surgiu você não pode deixar o buraco, mas a minha mãe me preparou para isso, sem que eu soubesse, sem que eu percebesse. Então, assim, eu sempre gostei de comunicação. E quando adolescente, não tinha dúvida que eu queria fazer jornalismo. Muito embora a minha mãe, que me preparou assim, não quisesse que eu fizesse jornalismo. É mesmo? Ela não queria. Tinha outros planos. Ela tinha outros planos. Pelo menos 2. Ela queria que eu fosse ou dentista ou advogada. Mas dentro de mim, o Espírito Santo já se movia, eu entendia que eu queria ser jornalista. Amém. Fazia aquele conceito de ser jornalista na minha cabeça, né? Jornalista, vou botar assim, fazer daquele jeito. E aí eu dizia, eu sempre tive muito temor a Deus. E eu orei, sabe, pastor? Eu disse, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Amém. Eu quero fazer jornalismo. Minha mãe não está muito ciente, não. Meu pai, filha, faz aquilo que Deus te indicar, mas pensa. Quando Deus foi me encaminhando e as portas foram sendo abertas, eu entendi que realmente era aquilo que Deus tinha desde o início do vestibular, Enem nessa época. Eu peguei o primeiro Enem, aliás. Eu fui trabalhando todos esses passos, mas eu tinha certeza que eu queria fazer comunicação. A cada convidada que a gente tem conversado, eu tenho falado sobre como Deus desperta na gente o ministério, né? A partir de uma necessidade de alguém, a partir de uma lacuna que a gente vê na própria sociedade. E agora, conversando com você, eu percebo que um ministério pode nascer na infância, a partir daquilo que o ambiente proporciona para você e que acaba indicando a sua vocação, né? E não ter medo disso. O que eu quero ser? Deus pode usar o que eu quero ser para a glória dele. Então, a gente tem uma mãe aí, comunicadora, uma mãe que fale assim, fale com entonação, se expresse. Um desejo, jornalismo, e lá na pontinha Deus dizendo, vem, que eu vou unir tudo isso e vou fazer isso redundar na minha glória. Marcela, você hoje está à frente de um projeto incrível, que é o Debate 93, líder de audiência no segmento. E você, obviamente, viu o debate melhorar, crescer, ampliar, florescer, mas você já entrou num projeto de sucesso. Uhum. Isso, para mim, é muito importante. Eu fiz de tudo para não esquecer de dizer isso. Porque eu olho para você e eu vejo alguém que precisou ter muita coragem, né? Porque quando você cria, você precisa ter um nível de coragem. Quando você salva, socorre,
você precisa ter um nível de coragem. Mas quando você ingressa num projeto de sucesso, você também precisa ter muita coragem para acreditar que ele pode se tornar ainda melhor e não ao contrário disso. Me diga exatamente como foi esse desafio de ingressar nessa locomotiva maravilhosa e pulsante que é o Debate 93. Você disse assim, Deus lá na ponta dizia, vem que eu tenho tudo pronto. Importante eu dizer aqui que eu não queria rádio, eu queria TV. Sim. Quando eu entrei para fazer jornalismo. Tive uma experiência de fazer rádio na faculdade, mas não tinha a menor ideia que eu ia parar no rádio. Você entrou no Grupo MK para rádio? Não. Eu entrei, eu trabalhava na revista. Na época, Enfoque Gospel. Sim, eu ia falar Enfoque Gospel. Na época, Enfoque Gospel. Direto do túnel do tempo, hein, gente? Direto do túnel do tempo. Recém-formada, Enfoque Gospel, 6 meses na Enfoque. E aí, de repente, me vem um convite, porque a Francine, que era a produtora antes de mim, o Senhor a encaminhou, ela se casou e ela estava entendendo que o posicionamento que Deus estava levando era para esse caminho. Eu me lembro que ela me procurou lá em cima, lá no terceiro andar, e ela disse assim, Marcela, o perfil que se quer é de uma menina, jornalista, cristã, e ela ainda brincou comigo. Particularmente, ela disse, eu botei para Deus que eu queria uma pentecostal. Aí eu falei assim, é? Aí ela, você está no perfil. A André vai vir te procurar, André Maia. E dentro do processo, o JR também aprovou. Beleza, você vai entrar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, agora rádio? Sem nada de rádio. O que eu vou aprender de rádio? Como é que eu vou fazer rádio? E como você disse, eu entrei na locomotiva. Sim. E eu... Que é um programa diário. É um programa Na diário. verdade, não dá para pensar, tipo, pensar. Não. É que está ali em pleno A movimento. gente diz e que com é uma um audiência deadline incrível. todos os dias, a gente trabalha com 4 debatedores, são 4 agendas, só que não são 4 agendas diárias, são milhares de Sim. agendas para você montar dentro dos temas que os ouvintes mandam. E eu sempre, como eu disse, eu sempre tive muito temor a Deus, eu sempre tive muito medo de dizer não às coisas que são de Deus. Então eu sempre disse assim, Senhor, estou com medo, mas eu vou. O Senhor está mandando, eu vou, o Senhor me capacita. Entrei para o debate. Se você me perguntar assim, obviamente, a Marcela de hoje é a que entrou? Nem de longe. Hoje, a Marcela, vou dizer a primeira palavra que eu falei começando, é muito mais intencional. Sim. Eu entrei consciente de que eu precisava fazer todas as coisas para a glória de Deus. Amém. E precisava fazer o meu melhor. Hoje, além de tudo isso, eu entendo e coloco intencionalidade diariamente, dia após dia. Porque, gente, é uma arte. Sim. São mesas de pessoas diferentes que precisam falar sobre aquele tema e você tem que costurar as pessoas para falar daquele tema naquele dia e isso todo dia. De segunda a sexta, né? Todo dia provocando pequenos incêndios e apagando grandes. Porque o debate tem essa tônica, né? Se ele não trouxer o debate, ele acaba perdendo o seu sentido. Se ele passar do tom, ele acaba ferindo o seu sentido. Isso aí. Né? Algumas pessoas, Marcela, você sabe perfeitamente disso, se alimentam daquela porção. Né? E aqui eu não estou dizendo que deveria ser assim, mas que é assim. Pessoas que algumas vezes só vão ouvir, de fato, uma palavra num púlpito no domingo. E ela vai ouvir a opinião daquele pastor, a opinião daquele líder, né, do mediador, e aquilo ali vai ser o pequeno alimento do dia, especialmente às 11 horas da manhã. Então, é uma responsabilidade muito grande. Ao longo dos anos, nós, inclusive, a gente tem notícias de testemunhos de pessoas que se converteram. Eu acredito. Ouvindo o debate. Algumas, pelo menos 2 testemunhos. Uma me contou uma vez na rua, fazendo um debate nas ruas. Ela ia se matar. Meu Deus. E um dia, ouvindo o debate 93, ela ouviu uma palavra da parte de Deus e aquilo entrou Aleluia. no coração, na alma, no espírito e mudou. Foi como você bem disse. Não é o que a gente quer. O que a gente quer é provocar as pessoas para irem à fonte, Sim. para terem seu relacionamento com Deus. Mas a gente tem plena consciência
que o que é liberado aqui, Sim. de segunda a sexta-feira, eu costumo dizer que muita coisa a gente não vai ter ideia aqui. Não tem. A gente vai ter ideia só no céu. É uma bênção você perceber que Deus aliou sua vocação à sua profissão. Muitas pessoas ainda têm medo dessa realidade. Muito pelo contrário, elas se afastam disso, né, porque elas acreditam que são coisas que não se fundem. Mas algumas pessoas têm essa alegria. Você imagina você acordar de manhã e saber que, embora seja uma empresa, um grupo de comunicação, o seu instrumento é a Bíblia. Você vai trabalhar propondo temas a partir da Bíblia, ouvindo pessoas que querem tirar suas dúvidas sobre a Bíblia, escolhendo pessoas que vão comentar o texto bíblico. E vocação e profissão, quando se encontram, o resultado é muito, muito especial, muito maravilhoso. Eu diria que é plenitude. Plenitude. Olha, eu, como jornalista, eles sempre sabem, quase sempre. Por que é plenitude? Eu costumo dizer isso, pastor, que quando eu estava na cama por causa do AVC e quando eu fui desenganada, eu fiz uma oração para Deus, que eu digo que foi a primeira mais difícil, né? Depois dessa tiveram algumas outras. Mas a primeira mais difícil foi quando eu disse, Senhor, o médico me desenganou, ele falou que eu não volto a andar. O Senhor sabe que eu tenho sonhos, que eu tenho projetos. E uma das coisas que eu apresentei a Deus foi dizendo, eu amo o trabalho que eu faço. E o Senhor me permitiu trabalhar naquilo que eu creio, propagando a minha fé. Mas se essa for a sua vontade, me ensina a me submeter. Porque uma coisa eu tenho por certo, eu não vou passar a vida inteira socando o teu trono. Mas Amém. eu queria voltar a trabalhar, eu disse isso para Deus. Marcela, esse milagre que você viveu, esse momento, né, de aprofundamento de relacionamento pessoal com Deus, a partir dessa enfermidade, gerou um livro, né? A Dor que Abre os Céus. Esse momento na sua saúde atravessou sua vida profissional, né? Numa hora em que você estava fluindo poderosamente no que Deus tinha para você. Foi quanto tempo, mais ou menos, que você precisou se afastar do trabalho e que você viveu, de fato, esse momento de enfermidade? Eu fiquei 2 meses e meio afastada, pastora. Meu Deus. Na verdade, pouco. Não, para sofrer bastante. Dá para sofrer bastante, mas pouco para quem teve um AVC. No Sim. mesmo período que eu tive o AVC, o Ricardo Gomes, que na época era técnico do Vasco, também teve. Ricardo foi tirado do campo, levado, e ele teve o AVC hemorrágico, também o AVC hemorrágico como eu tive, só que ele teve na região aqui que a gente chama cerebral, né? Eu tive no tronco, aqui no pescoço. E aí, o que os médicos diziam é o seguinte, que a probabilidade de alguém sobreviver, como eu sobrevivi, era muito raro. Porque aqui no tronco cerebral passa a informação de fala, de olfato, de visão, de equilíbrio. E o meu sangramento, perto de outros sangramentos, no que diz respeito às duas partes do cérebro, era pequeno. Só que aqui onde foi, ele ocupou 60% do bulbo. Meu Deus. Eu estava morta. Só que eu já estava tendo AVC há 2 semanas e eu não sabia. É um testemunho incrível, gente. Vocês precisam ler esse livro, conhecer esse testemunho, porque é muito poderoso. E eu achava que, por ser muito agitada, né? A gente tem que trabalhar em rádio, meus pastores me disseram, você é 220. E líder de adolescentes, eu vinha de um congresso. Tinha muitas dores de cabeça. E aqui fica um sinal para você. Ouça seu corpo. Perceba seu corpo. O corpo que é templo do Espírito Santo. E eu achava que dor de cabeça, vai passar. Eu sempre tive um limite, um limiar de dor muito grande. Sim. E como é que eu comecei a reparar que tinha alguma coisa errada? Trabalhando. Porque eu, de vez em quando, eu saio do estúdio para buscar alguma coisa fora, vocês são debatedores, sabem disso. E correndo, porque a gente só tem 1 hora. E ali na produção, nós temos um conjunto de armários que fica no meio. E eu passava rápido para passar para a minha mesa, eu tinha leve queda para o lado direito. Eu esbarrava, falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Parece que eu não estou medindo o espaço. Já era um AVC. E até que aquela dor de cabeça chegou no limite, eu falei assim, bom, procurar uma neuro para poder saber. Sem a menor perspectiva. Achava que era, sei lá... Para cuidar de uma dor de cabeça. Para cuidar de uma dor de cabeça. Quando eu cheguei lá, eu brinco que ela fez o teste, que eu achava que só dava no Chaves, batia no joelho e a perna levantava, ela disse assim, olha,
corre para o hospital mais perto. Eles vão fazer... Ela não me disse o que era. Mas ela disse assim, eles vão fazer um exame em você e eles vão te prender lá. E aí depois a gente conversa. Só que eu fui para o hospital. O hospital fez uma tomografia e não viu nada, me mandou de volta para casa. As dores não passavam, eu votei nela. E aí ela disse assim, eu não retiro o meu diagnóstico, você precisa fazer uma ressonância. Eu me lembro que na ocasião, nosso saudoso, o deputado Harold Oliveira, senador, ele disse assim, Marcela, você vai fazer essa ressonância, custe o que custar, da maneira que for. Falou comigo no telefone, não abro mão que você faça, se você não volta aqui, você faça. Bom, eu fiz. E eu fiz num laboratório onde o marido da Claudinha, que trabalha com a gente, ele trabalha. E foi ele que fez esse exame. E a Cláudia diz que por trás era desespero. A médica queria que eu saísse de lá correndo. Meu Deus. Porque eles diziam assim, essa menina vai ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Como eu percebi que a coisa não estava boa, eu fui fazer uma ressonância e o Marco chegou e falou assim, vamos fazer a tomografia. Eu falei, gente, eu vim fazer uma coisa, agora estou fazendo outra, tem alguma coisa errada. Bom, saí de lá com o exame, entrei no hospital, eles me seguraram, eu queria ir ao banheiro, e aí ela me disse assim, não, agora você não anda mais. Mas por que ela? Você é um paciente de risco, você está tendo um AVC hemorrágico. Na hora eu fiz isso. Eu falei, mas espera aí, AVC não é aquilo que a pessoa tem, cai, entra em coma, quando volta, se volta? Ela, pois é. E a gente está aguardando que você entre em coma a qualquer momento. Meu pai. Foi exatamente assim que eu ouvi. E dali, pastora, eu passei 5 dias no CTI, pouco, mas não, você nunca esteve no CTI, são intensos. Muitas você não coisas vê passam. Se é dia, se é sol, sua família vem e vai embora, seus pastores vêm e vão embora. E eu ouvia do médico para o enfermeiro, fica de olho nela, dessa noite ela não vai passar. Depois eu descobri que eles diziam assim, cuida da Miss CTI, eles diziam, porque eu era nova. E ali eles brincavam, era a Miss CTI. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, assim, né? Eu falo que Deus nos coloca debaixo das asas dele mesmo. Sim. E até que um dia a médica disse para mim assim, olha, eu vou te liberar para você ir para casa, mas você vai ter que nos obedecer, porque a gente não tem mais o que fazer aqui. Porque eu não podia passar por uma cirurgia para drenar o sangue, porque abrir o tronco cerebral é pior do que não abrir. Por incrível que pareça, eu só tomava dipirona no CTI. E eles diziam que era aquele momento que eu agora tinha que esperar o meu corpo sugar o próprio coágulo. Fui para casa. Começou o processo. Milagroso, segundo eles. Processo. Algumas experiências que a gente vai precisar viver com Deus, elas são semelhantes a isso mesmo, é um processo, né? E a gente quer cura, respostas, né? Hoje, agora. Jesus, ele cura imediatamente, mas algumas vezes Jesus faz coisas que caminham como em um processo. E você viveu um processo. Você percebe que nesse processo, além de Deus estar curando o corpo da Marcela, Deus também estava ministrando a pessoa enquanto ele curava? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer isso, né? Deus ele faz no estalar de dedos, ele pode fazer. Mas ele é um Deus processual também. E ele está com a gente ao longo de todo o processo. Porque nesse processo, pastora, eu não ficava sentada sozinha. Eu falo que era um João bobo. Se alguém me colocasse sentada, eu caía para o lado direito. Estava de volta, eu caía para o lado esquerdo, eu não tinha equilíbrio. Eu via tudo girando ao mesmo tempo, sem nenhuma perspectiva, mas o processo, e aí eu vou trazer a minha mãe novamente, porque eu não lia. Eu não conseguia ler, eu não conseguia ver nada. Tudo que eu comia, eu colocava para fora. Eu cheguei a pesar 43 quilos. Mas ela ia para a beira da minha cama diariamente. Ela lia a Bíblia. Eu falava embolado, mas eu não me ouvia embolado. Depois eu soube que aqui na rádio, quando as pessoas falavam comigo no telefone, diziam assim, ela não vai voltar nunca mais, porque a voz dela está embolada. E minha mãe dizia assim, canta, Marcela, canta comigo. Amém. E ela dizia, não vou cantar, né? Mas ela dizia, ela cantava, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E ali eu entendia que aquela mulher
que poderia ter uma filha dependente dela para o resto da vida, não abriu mão de adorar a Deus. Amém. E dentro do processo, o Senhor foi me ensinando: me adora, me louva em todo o tempo. Amém. Ainda que você não compreenda, confie em mim, porque no final... Adorar antes do sim. Adorar né? antes do sim. Porque algumas vezes não é assim. Né? Você abriu a sua fala dizendo que em uma das orações que você fez, você disse para Deus que você não queria ficar socando o trono, né? Insistindo em algo que, de repente, Deus ia conduzir de uma outra maneira. E essa confiança, essa fé madura, né, de saber que Deus tem o sim, que Deus tem o não, né, é uma fé que nos faz adorar em qualquer situação. E a Marcela hoje está aqui como um exemplo real, vivo, de milagres, porque Deus decidiu dizer sim. E o que muda no seu ministério, Marcela, no seu chamamento, a partir dessa experiência? Você percebe que há uma mudança? A partir desse sim para Deus, que poderia ser não, e ele permaneceria sendo Deus, Sim. eu entendi o seguinte: o Senhor tem um propósito. Amém. E eu vou cumprir esse propósito. E Deus vai descortinando, né? Eu costumo dizer que Deus dá luz suficiente para cada passo. O propósito de ser uma bênção, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja. E eu me lembro que uma vez eu disse assim, os meus pais estavam preocupados, dizendo: você não para, você vai para lá. Eu disse assim: os médicos disseram que eu ia morrer e que eu ia ficar na cama. Mas agora, até que ele venha, ou até que eu vá estar com ele, eu vou dar todo segundo da minha vida para a glória dele. Amém. Então, mudou a mentalidade. Mudou. A fome e a sede aumentou, o desejo de ser bênção, o desejo e de ser bênção em qualquer circunstância. Amém. Pastora. Não é ser bênção apenas estando em lugares como esse. Sim. Sim. Mas eu peço a Deus todos os dias: Senhor, que eu entre numa padaria, num restaurante, as pessoas possam ver o Senhor em mim, seja no olhar, no sorriso, no cumprimentar, no boa tarde, na intencionalidade. Quando você fala ser bênção, né, em todo lugar, em qualquer lugar, e você frisa especialmente não só aqui, né, que é um espaço muito comum a você, né, falar, participar, interagir, eu me lembro imediatamente da igreja local, né, porque você tem um ministério fora, né, um ministério que aliou profissão e vocação, que é o seu trabalho na Rádio 93. Você também é uma escritora, é uma pregadora, mas a Marcela é membro da Igreja Missionária Maranata. E a vivência com a igreja local, mesmo eu observando isso a alguns metros, isso é algo que eu percebo que tem uma importância muito grande para você. E trabalhar num grupo de comunicação gospel e conseguir manter essa balança, não é, bem alinhada do que é público para o que é a igreja local, sem perder esse desejo, essa paixão, isso é muito desafiador. Você sabe que algumas pessoas, quando os holofotes acendem, elas ficam um pouco deslumbradas e elas acabam se distanciando da realidade da igreja local. Qual é o lugar que essa congregação local tem na vida da Marcela? Para mim é possível até não sorrir, não me emocionar. Eu amo ser ovelha. Eu digo, esse ano minha igreja está fazendo 50 anos, né? E eu digo para meus pastores, pastor Paulo César Brito, pastora Claudete, hoje o pastor Paulinho, Paulo Júnior, e eu digo assim: eu agradeço a Deus pelo sim de vocês. Amém. Porque o sim de vocês alcançou a minha casa, alcançou a minha família. E se eu fui criada em um lar cristão, foi porque vocês disseram sim. Amém. Minha mãe se converteu, orou durante 9 anos pelo meu pai, fez várias jogadas, até que o Espírito Santo falou para ela assim: quem é o Espírito Santo aqui? Sou eu, você. E ele se converteu, e quando eu nasci, já nasci nesse lar evangélico. Hoje meu pai é pastor. Sempre na mesma denominação? Sim, na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Só que os pastores da Maranata, eles rodam de 3 em 3 anos. Sim, mas a igreja é a mesma. A igreja é a mesma.
Mas o meu Uau. pai não é meu pastor. Sim. Hoje ele não me pastoreia. Quer dizer, há muito tempo ele não me pastoreia. Porque eu falo que o filho do pastor, ele que acaba sofrendo um pouco esse rodízio. Porque quando chega no 3º ano do pastor, lá para o mês de setembro, gente, todo domingo você vai à igreja, você vai chorar. Você sabe que você está Tô saindo indo. dali, tô indo embora. E aí você chora, você sofre. E aí eu cheguei num ponto que eu falei para o meu pai e para minha mãe, olha, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu quero ficar na nossa igreja de origem, que é Caxias. Sim. E eles ficaram assim, inicialmente, minha mãe mais resistente. E o meu pai disse, Silvia, deixa a menina. Deixa ela se estabelecer o ministério dela. Ela está na nossa igreja. E ali aconteceu isso Sim. que você disse bem. Eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja local. Se você chegar no domingo, você vai me ver lá. Eu tenho um acordo com os meus pastores. Eu não saio domingo de manhã. Domingo de manhã eu estou lá. Os domingos à noite, quando são necessários, eu estou fora. Mas domingo de manhã eu estou lá. Dou aula na escola bíblica. Eu cuido dos adolescentes, eu cuido dos jovens. Se tiver que estar na cantina, eu estarei na cantina. Uma vez foi engraçado, a gente está fazendo uma cantina para os adolescentes. Chegou um ouvinte, assim, a pessoa estava a primeira vez lá, um ouvinte da rádio, e eu estava com a touquinha, cantina, tem que estar de touca, né? Aí a gente estava fritando pastel. Quando eu virei, o ouvinte falou assim, Marcela Bastos, eu falei assim, bem-vindo, eu sou a Marcela, essa é a minha igreja. Essa é a eu vou estar aqui, essa é a cantina. cantina. É assim que eu vou estar, é assim que você vai ver. Eu amo a igreja. A igreja, ela iguala, né? Exatamente. Isso faz muito bem para a vida da gente. Isso faz muito bem para a alma da gente. Isso é saúde, né? Porque a igreja está o tempo todo mostrando para você quem você é de verdade. Membro do corpo, parte do corpo de Jesus. E a Marcela soltou aqui um substantivo, né? Adolescentes. Eu os amo. Eu brinco que... Eu brinco não, eu falo sério mesmo. Eu falo lá para a igreja. Não digam que eles são a igreja de amanhã. Porque eles não são. Eles são a igreja de hoje. Nós precisamos preparar esses meninos, porque eles estão nos lugares onde nós não estamos. Eles estão nos colégios, eles estão nos cursos, eles estão nas brincadeiras das ruas, sofrem, têm suas dores. E a gente tem que parar com aquele negócio de é a igreja do amanhã. Não. Sofrem. Sofrem. É uma provocação. É. Porque tem gente que acha que eles não Que sofrem. não tem problema. Você não tem problema adolescente nenhum, não tem menino, que problema. bobagem. Você tem tudo, para com isso. E não para ouvir o que aquele menino ou que aquela menina carrega. Alguns carregam dores profundas que a gente nunca viveu. Outros, dores que a mente criou, mas são dores. São dores. São dores. E que se a gente não parar para ouvir, para orientar, eles vão se perder. E Você aí, trabalhou durante muito tempo como líder de adolescentes, Sim. conselheira. É a sua vivência na igreja local. Dentro desse espaço, Marcela, qual é o maior desafio? o maior desafio, eu diria, e você falando, eu me lembrei de uma das meninas. Vou juntar todas as histórias. Sim. Eu acho que o maior desafio é a gente viver exatamente aquilo que a gente prega para que eles vejam. Porque Eles o estão de adolescente, ele não está tão preocupado com o que você fala, mas ele está vendo o que você faz. Então, o que você fala vai pesar quando você faz. Eu me lembro que num acampamento, uma vez, uma das meninas, e a gente brincava, olha, roupa, eu sempre falo, roupa é assim e tal, o acampamento é a extensão da nossa igreja. E uma menina, eu sempre brincava assim, se demole na roupa, vai colocar o manto da santidade. A gente, levava um manto assim. Literal. Aí, literal. A gente dava aquela zoada, não botava, usar o manto da santidade. E aí uma dessas meninas, só que então antes delas saírem dos quartos, as monitoras olhavam e o caso mais hard vinha para minha mão. E essa menina estava se rebatendo. Ela chegou para mim e disse assim, o tia, eu sempre botei tia nela, o tia, deixa eu falar. Eu falei, minha filha, essa roupa tá boa. Ô tia, olha só, que adolescente é assim, ô tia, olha só, deixa eu te falar. Eu falei, fala para mim. A fulana, monitora, a senhora já viu a roupa dela? Eu falei, então, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. A fulana, eu vou tratar.
porque ela também é responsabilidade minha, como você é minha responsabilidade. Mas eu vou te dizer, olha para mim. Ah, não, tia, aí a senhora pegou pesado, porque aí a senhora não vai dar mole. E aí, o que acontece? Eu me lembro de Paulo. Olha para mim, né? Olha para mim, porque eu estou olhando para Jesus. Eu acho que uma grande lacuna que ficou era de dizer assim, a gente tem que olhar para Jesus. Porque se acontecer do homem cair, que é falho, a queda do homem não vai me fazer voltar, virar as costas para Jesus. Mas nós precisamos de gente que diga, pode me olhar, porque eu estou olhando para Jesus. Amém, amém. E com adolescente é isso. Olha para mim. Corajosamente, olha para mim. Né? Olha para mim. Por causa da graça de Deus, por causa da presença de Deus na nossa vida, a gente poder dizer para alguém, olha para mim. Marcela, mulheres que impactam o mundo, é isso. É essa simplicidade, não é? De você dizer para mim e para essa audiência, minha mãe me impactou, e agora você impacta a vida de adolescentes, impacta através da sua profissão, impacta através do seu testemunho, e a gente acreditar de fato que a missão é essa. É a cada novo desafio corajosamente se lançar. Dizer, Deus, me usa aqui, me usa na cantina, né? Usa a minha vida num sorriso para alguém, num abraço, num aperto de mão. Me usa no momento em que eu tiver que corrigir alguém, como foi o caso dessa menina que tinha algo para acertar. Está totalmente disponível. Eu acredito, né, que entre os bons exemplos que você tem deixado para esse tempo, para os jovens, para os adolescentes, é de disponibilidade, de alguém que tem permitido ser usada por Deus da maneira que Deus quer. E eu sei que tem muita gente com a gente agora que deseja isso, sabe? Deseja ser um instrumento, deseja ser usado por Deus, mas olha para si, olha para o desafio e não se sente tão encorajado assim. Você é uma mulher de muita coragem. E eu gostaria de pedir que você orasse por coragem. Orasse para que Deus encorajasse essa moça, essa mulher, essa mãe, essa filha, que de repente já viu até algumas portas de oportunidade se abrirem, né? Quando a Francine conversou com você sobre o debate, Deus estava dizendo, filha, passa. Mas se o medo tivesse vencido a coragem, muita coisa boa não teria acontecido. Eu acredito que a coragem venceu o medo naquele dia e tem sido assim até agora na sua vida. Diariamente. Diariamente, como os programas da rádio. Exatamente. Diariamente sendo encorajada e vencendo. E você é um exemplo para mim e para tantas mulheres, um exemplo de coragem. Eu queria dizer, pastora, se você me permite, é que eu tenho aprendido sobre isso, né? Que a coragem não é a ausência do medo. É a gente saber onde colocar o medo. Vou dizer uma coisa para você. Eu tremi para estar aqui hoje. Quando a pastora Helena me mandou, me chamando, convite, eu estava cobrindo um evento, falei assim, para que eu tenho que olhar a pastora Helena agora? E eu disse assim, depois que eu disse assim, eu falei, o que eu fiz, Senhor? Mas tá bom, se o Senhor está mandando, eu vou. É mais um sim, Senhor. Eu vou. Porque qual deve ser a sua intenção? Obedecer a Deus. Amém. Obedeça a Deus em todo o tempo. Não é confiando em você, nem na força do seu braço. É confiando em quem Ele é. Não olha pra gente como se a gente fosse Mulher Maravilha, que aqui não tem, não. Aqui não tem nenhuma Mulher Maravilha. Mas ocupe os espaços que Deus tem para você. Marcela, você está falando isso porque você está aí do lado da pastora Helena. Gente, Deus faz assim, né? Coloca a gente do lado das princesas dele. Mas ocupe os espaços que Deus te colocou. Mãe, seja intencional na vida dos seus filhos. Você não sabe qual é o propósito de Deus para a vida deles. Crie filhos para a glória de Deus. Amém. Não abra mão disso. Professora, veja seus alunos como gente que pode ser amado e que pode ir além. Vizinha, seja intencional. Leva o filho da vizinha na igreja, na escola bíblica, junto com Quantos tiveram sua a vida filha. transformada assim? É isso aí.
E é a gente ir ocupando esses lugares, ocupando esses espaços, porque certamente, corajosamente, eu vou dizer valentemente, porque eu creio, pastor, Amém. que Deus está levantando uma geração de Amém. valentes e intencionais na nossa nação. Eu creio. E aí você vai ocupar esse lugar. E corajosamente, porque não é você, não sou eu, não é a pastora, é o Senhor. Deus porque em nós. Ele em nós é a Amém. esperança da glória. Glória a Deus. Ora com a gente, Marcela. Amém. Vamos receber coragem em nome de Jesus. Senhor, o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso. Moisés já não estava e ele precisava seguir. Que desafio! Mas a melhor parte é que o Senhor disse que estaria com ele. Aleluia. O Senhor está conosco. Aleluia. Levanta mulheres ousadas, mulheres corajosas. Glória a Deus. Mulheres que entendem para que foram chamadas. E o chamado está lá em Gênesis 12, de ser uma bênção. Amém. Levanta mulheres que corajosamente e ousadamente vão acreditar na tua palavra. Em nome E de sob Jesus. a tua palavra irão se mover para estabelecer nesta Em nome terra, de Jesus. neste tempo, o teu reino para o louvor da tua glória. Continua, Pai, estabelecendo a tua serva, pastora Helena Raquel, corajosamente Em nome de nesse Jesus. tempo, porque temos recebido tanto através dela, com tanta alegria, com tanta assim ousadia, seja, Pai. com tanto amor, Pai, porque ela é doce, ela é amorosa, ela é encorajadora. Ela é encorajadora de mulheres corajosas. Amém, Jesus. Continua dando coragem Que assim para esta seja, mulher Pai. encorajadora. Em E nome levanta de Jesus. tantas outras encorajadoras e corajosas Em em nome ti, de Jesus. para que o Senhor seja glorificado. Obrigada por este tempo, obrigada pela liberdade que temos Em nome de de falar do Jesus. teu amor e vivemos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, Marcela, por esse tempo tão especial com você. Deus te abençoe muitíssimo. E eu vou convidar o pessoal a continuar com a gente, porque daqui a pouquinho eu quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Marcela, deixa uma rede sua para o pessoal seguir e conhecer um pouco mais desse ministério tão transbordante. Então, vamos lá, vai lá no Instagram, é Marcela com 2 L's, coisa de mãe. Marcela com 2 L's, C Bastos. Marcela com 2 L's, C Bastos. Vai lá que a gente vai se encontrar. Gratidão, Marcela. Deus te Obrigada. abençoe. Estou tocada, impactada, movida por tudo que ouvimos. E por essa oração final que a Marcela Bastos fez. Quando ela começa a orar e ela cita Josué, eu estou aqui preparada, com o marcador em dia, pronta para concluir essa edição. Em qual livro? Josué. Josué, capítulo 3, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Não perca esta parte agora. Para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Dos grandes desafios no ministério de uma mulher, no ministério de um indivíduo chamado por Deus, é suceder alguém. Se começar um projeto, é desafiador. Ingressar em um projeto, sucedendo uma liderança, dando continuidade a um trabalho, é muito desafiador. E Josué é o sucessor
de um homem incrível. Josué é sucessor de Moisés. Você consegue imaginar o grau da responsabilidade? Moisés é profeta. Moisés é líder. Moisés é salmista. Moisés é legislador. Moisés protagoniza com os filhos de Israel o maior milagre do Antigo Testamento, a travessia do Mar Vermelho. Mas Moisés morreu, porque ciclos encerram. Pessoas concluem o que receberam de Deus, passam a viver outras histórias. Mudam de estado, país, cidade. E o que Deus tem a realizar precisa continuar a partir de uma outra pessoa. Bom, Josué ouve recomendações de Deus, assume o posto, mãos à obra, Josué segue. Mas agora, tal como nos dias de Moisés, um desafio natural se opõe aos filhos de Israel. Um rio chamado Jordão. Para quem atravessou um mar, atravessar um rio, só que agora a presença de Moisés já não havia. E é nesse momento crucial que pessoas olham para a gente e pensam, se fulano estivesse aqui, se fosse no tempo do pastor tal, da pastora tal, se fosse com aquela ou com aquele, as coisas aconteceriam de outra maneira. Deus, em sua pessoalidade, diz algo a Josué. Josué, hoje começarei a engrandecer-te. Esse ponto em que Deus olha para a gente com a pequena coragem que a gente teve de dizer sim e declara, hoje, começarei a engrandecer-te. E Deus deixa uma chave a Josué e esta chave está com a gente agora aqui. Israel, os filhos de Israel saberão, que assim como eu fui com Moisés, ninguém vai conseguir ter o monopólio de Deus e dizer, Deus fez em 80, Deus fez em 90, Deus fez quando era aquela pessoa. Hoje começarei a engrandecer-te, saberão que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. No grande Mar Vermelho, houve um vento que durante toda a noite soprou. No grande Mar Vermelho, houveram paredões de águas, enquanto os filhos de Israel passavam a seco pelo meio do mar. No Jordão, os sacerdotes caminham levando a arca do Senhor. E quando os pés dos sacerdotes tocam as águas param. Porque o Deus de Moisés, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus pastores, pessoas que foram referência a você, ele não se ocultou quando o ministério destas pessoas findou. Mas ele continua presente dizendo, vai.
Levanta de novo essa rede de mulheres. Levanta de novo esse círculo de oração feminino. Ativa de novo essa escola bíblica de férias. Pensa de novo nessa festa missionária. Anota de novo o que você vai fazer no próximo ano, em uma próxima gestão. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Há um tempo na vida em que Deus responde a quem tem dúvidas sobre nós. Quando Deus disse, hoje começarei a engrandecer-te e eles saberão, é porque haviam dúvidas. Acolhe as dúvidas que existem sobre você. Elas são normais. Afinal de contas, Moisés é Moisés. Mas Josué é Josué. E Deus é Deus. Eu oro no meu espírito agora para que você se levante para viver o seu tempo, esse tempo que Deus já determinou a você. O de Moisés encerrou. O nosso só está começando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor continue lhe abençoando em tudo. Vai, Josué, o Senhor é com você.